chama cinesiofobia. Ela tem medo de movimentar para qualquer lado. Porque a dor foi tão forte que a cabeça dela, o sistema nervoso dela já bloqueou aquilo lá. Ela vê movimento, ela não vou fazer isso. Às vezes ela nem tá sentindo a dor, mas ela acha que vai sentir, então ela não faz. Exato. Ela tem medo de fazer qualquer tipo de movimento, entendeu? Isso já é, por exemplo, fibromialgia, dor quase no corpo inteiro. Ela tem medo de se mexer, entendeu? Tudo dói. É aquela paciente que chega pra você e fala, onde dói? Dói tudo, dói tudo. Tô com dor no corpo inteiro. Como é que faz? Aí tem que ter trabalho psicológico junto, porque só a fisioterapia não vai resolver. Tem que ter uma ajuda aí. Tem que ter uma ajuda da parte psiquiátrica e a parte psicológica junto, porque não vai resolver com só a fisioterapia, entendeu? Porque não existe isso. Tô com dor no corpo inteiro, entendeu? É complicado. Não, do jeito que você tá me falando, dentro do espectro de pacientes, dos perfis que chegam lá, tem gente que quer se tratar, quer aprender e tchau. Tem o que não, prefiro vir aqui. E deve ter também os que não querem ser tratado. Ou que, cara, tá aqui por dor, trouxe meu pai aqui, meu avô, enfim, mas ele já tá numa coisa querendo se jogar da cachoeira, vamos falar assim. Então, no nível psicológico, ele já não aceita mais tratamento. Existem uns pacientes que o caminho para ele realmente é a cirurgia. Ele já vem com a ideia da cirurgia para ele, não o caso de fibromialgia. Porque não existe cirurgia para fibromialgia, porque a pessoa tem que ter dor em mais de 6 pontos do corpo. Não é esse caso. Tô falando do caso, ele não vai fazer, ele não quer fazer a fisioterapia. Ele quer ouvir a sua opinião, mas ao mesmo tempo você percebe que ele quer a cirurgia, quer resolver um negócio rápido, mas ele acha que vai resolver com a cirurgia. Mas muitos casos acontecem assim. É o tipo de paciente que a cirurgia é o melhor caminho, infelizmente. Às vezes nem a cirurgia que vai resolver o problema dele, ele conseguiria resolver sem a cirurgia, mas ele quer resolver rápido. Ele acha que vai ser uma solução rápida pro problema dele. Mas que E ele não dilema. quer perder tempo na fisioterapia. Mas que dilema, né? Porque se tá causando problema, talvez por falta de exercício, falta de fixação muscular, né? Ele vai querer fazer uma cirurgia, provavelmente daqui a algum tempo ele vai ter outro lugar, Vai. porque ele não fez É um cara que exercício. ele vai fazer várias cirurgias. Porque ele não faz atividade física, esse tipo de paciente. Você fala pra ele ir pra academia, não vou fazer academia. Você tem que fazer esse exercício, não vou fazer esse exercício. Qual é o caminho que esse paciente vai levar? Não tem outro caminho. Ele tem que ir pra cirurgia. Vai ficar com dor? Alguma coisa tem que ser feita. Mas às vezes ele não fica só em uma cirurgia, né? É o que você falou. Não é só uma articulação que vai dar problema. São várias articulações no corpo. Tá. E você sendo sedentário, a chance de ter problema é muito maior. Ah, eu vou puxar a orelha da minha sogra com todo respeito de novo. Eu falo, Dona Maria, vai fazer exercício, vai andar, vai fazer uma hidro, vai... Enfim, ela passou uma situação muito emocional muito difícil agora, né? Com todo respeito a essa situação que não sei como é passar por isso, mas a gente incentiva, vai fazer mais exercício, vai, já vou. Falei, ó, faz muito tempo que você tá falando e você vê que a pessoa começa a perder músculo, começa a emagrecer, começa e é quase aquela ilusão de quem começa a emagrecer realmente, né? Em uma dieta, você começa a achar que tá ótimo, o magrinho, o menos é mais, né? Mas não é. Perder músculo é totalmente contraproducente, né, a nível de saúde. Sim. Então, Magrinho não quer dizer saúde, né? e quando eu tô com uma dor, tô no ápice da minha dor, a gente já falou de remédio, já falou de medicamento, mas tô no ápice da dor, é gelo ou é bolsinha de água quente? Depende do que é essa dor. Aguda. Começou ontem. O que eu mais tô gostando da conversa com essa vida é que tudo depende. E assim, Cara, não, deve ter problema pra caramba, né? Porque a dor depende. aguda, o gelo ajuda. Aguda, tá. Aguda, aconteceu agora. Por que ajuda? Porque ele faz a vasoconstrição. Na hora que dá o problema, por exemplo, um trauma. Tá, pancada. Chutaram minha canela lá, cai de joelho, Isso, tropecei. um trauma. Vai inchar. Sim. O gelo que ele faz, ele segura esse para não inchar muito. Ele faz uma vasoconstrição do vaso. Entendeu? Ele segura para não aquele problema não se tornar algo pior. De ter um extravasamento de líquido muito grande, derrame muito grande. É, porque eu ia falar, pô, se machucou, precisa ter um acesso do corpo todo, levar lá a plaqueta, levar toda a nutrição pra começar a recuperar aquela região. Mas muito é ruim. Então você tem que segurar. Não, muito o quê, por exemplo? Não, se você não colocar um gelo e deixar ter um inchaço, É pior. Esse é o momento do gelo. Isso deve ser usado praticamente só nesse momento. putz, Entendeu? Nesse momento da lesão aguda. Depois, ele não tem mais função. Ele vai até te atrapalhar. Por exemplo, se você quer fazer hipertrofia, ganhar massa. sim. Se ficar fazendo gelo, ele atrapalha o músculo. Porque o músculo, quando você faz hipertrofia,
ele gera microlesões. Sim. Essas microlesões, elas estimulam, essas microlesões, eles estimulam o próprio corpo a regenerar essas microlesões. Vem em todas as células lá, células satélites e tal, responsável por isso, elas vão lá e vão tentar resolver o problema, porque essas microlesões levam a uma inflamação. Então o corpo entende aquilo como problema. Aí vai as células lá para tentar regenerar isso aqui, certo? Você joga o gelo ali, você tá quebrando essa ponte aí da inflamação, porque eu tô falando isso uma pessoa que quer hipertrofia. Ela quer ganhar massa. Eu já tô com os jogadores de futebol na ponta da língua aqui, porque os caras tudo entra dentro dos... Não, é diferente. Aí galão de água é diferente. lá, com gelo. Não, já é diferente. O cara tá fazendo aquilo como recovery, né, que falam. Já é outra coisa, tô falando pra hipertrofia. Aquilo ele tá fazendo porque o músculo sofreu, cansou, exigiu demais, e aquilo é pra ele conseguir regenerar mais rápido. Ele pular essa etapa porque ele não tá querendo hipertrofia, ele tá querendo ali que o corpo acelere o processo de regeneração do músculo, não ganhar massa. Tá. Ganhar, ele tentar pular essa etapa, não deixar acontecer essa parte aí dessa regeneração do músculo. É mais ou menos assim, ó, que eu tô imaginando. Eu vou lá na academia e eu faço o exercício. Dentro das minhas fibras musculares, eu vou acabar lesionando algumas pelo excesso de carga e força, tá? E aí vai vir as células que vão fazer a manutenção, né, dessa célula. Machucou, ela vai lá e coloca 2 fibras. Leigamente, tá? Então, assim, machuquei a cada fibra que eu machuquei, se o meu corpo tiver ok, ele vai colocar 2. Isso vai aumentar o volume. Ok, isso e aí eu vou causando uma hipertrofia, porque o músculo falou, por que você arrebentou? Porque eu fiz muita força, então eu vou deixar 2 aqui. Então, e aí funciona uma hipertrofia. Isso. Então, um esportista, jogador de futebol, Alcaraz, tenista... Que nem aquela dor do dia seguinte. Que os caras entram dentro lá. O gelo vai restringir esse espaço. Então, aqui o que aconteceu? Fibra, me machuquei. Então, eu ia colocar 2, só consegui vir aqui por espaço, limitado fisicamente, vou colocar só ela de volta. É isso que ela faz. Isso. Mas o que é a ideia desses caras? Diferente, tô falando de um cara que quer ganhar força. Sim. Que é isso que eu tô falando. Ele quer pular essa etapa porque ele tem um jogo no dia seguinte. Uhum. Então ele tem que acelerar esse processo. Então ele dá um choque lá, faz a vasoconstrição absurda, tá? Pro músculo não inflamar, não deixar ele inflamar, ele não ter cãibra e não ter o ácido lático, que é aquela dor do dia seguinte. Entendeu? Ele tira isso aí. Ele consegue não tirar, mas ele consegue diminuir. Pro dia seguinte ele não tá dolorido, entendeu? E ele fica quanto tempo dentro dessa caixa? Tem o mínimo aí? Cara, tem. Você não pode ficar muito tempo, não. Tem um tempo aí, isso eu não sei muito bem, não. Isso aí não é muito minha área, não, de recovery e tal. Tá, não trabalho com isso. Mas tem um tempo mínimo que você tem que fazer e você não pode exagerar, obviamente. E a bolsinha de água quente, quando que entra, então? A bolsinha de água quente é numa lesão aguda. Aconteceu agora, pra não inchar. Não, a bolsa de água quente. Quente, desculpa. E a bolsa de água quente, quando que entra? A quente é na parte, lesões crônicas. Já tem um tempo, que dela já faz outro tipo de... uma faz a vasoconstrição e a outra faz a vasodilatação, que é a bolsa quente, o aquecimento. O aquecimento gera vasodilatação do vaso. Sim. Por isso que causa relaxamento. Você relaxa o músculo, relaxa o vaso e se dá uma relaxada em toda a região que você está tratando. Você usa isso na fase crônica. Gelo seria nos 2, 3 primeiros dias no máximo. E depois você vem com a bolsa quente. Tá. Depois do 3º, 4º dia você vai com a quente. Mas isso não se usa muito mais. Usa pouco isso hoje em dia. Bolsa quente é muito difícil de usar. É mais aquela lesão, por exemplo, uma dor lombar aguda, a pessoa coloca uma bolsa quente para a lombar crônica, você coloca uma bolsa de água quente para dar uma relaxada, entendeu? Mas ela funciona mais como um relaxamento da musculatura ali. Você dá uma relaxadinha, esquenta e ajuda. Tem gente que sente resultado, então não dá para falar que não serve para nada. Eu fiquei na dúvida quando eu fiz na minha lombar, até comecei a rir, porque aí minha filha viu, quis fazer também. E deitou em cima e ela estourou na cama, sopamos a cama de água, a bolsinha. Mas eu fiquei na dúvida se realmente melhorava ou não, mas no chuveiro melhorava. Eu falei, cara, será que é uma região maior? Será que se eu pegasse uma bolsa de água maior? Muitos pacientes relatam melhora. Não Tá. falou que não funciona.